Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje eu queria conversar com vocês um bate-papo a respeito do valor da aposentadoria por invalidez em 2023. E também eu queria falar com vocês sobre a possibilidade de revisar o valor dessa aposentadoria. Mas antes disso, peço para você dar aquela força para o nosso canal, se inscrevendo, curta, compartilhe, deixe seu like no vídeo, deixe seus comentários e também ative o sininho de notificações, porque todas as vezes que eu postar um vídeo aqui, vocês vão ser notificados, vão poder conferir isso aí em primeira mão. Pessoal, a aposentadoria por invalidez, que na verdade hoje ela é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, é um benefício concedido pelo INSS para as pessoas que estão total e permanentemente incapazes de trabalhar, tá? E essa aposentadoria, ela tem alguns requisitos para serem implementadas pelo INSS. Mas o objetivo do vídeo aqui hoje não é trazer para vocês esses requisitos. Eu tenho um vídeo específico no canal em que eu mostro quais são os requisitos para você conseguir essa aposentadoria. Se você quiser conferir, eu vou deixar aqui no card do YouTube aqui em cima, você clica lá que você vai conhecer quais são os requisitos dessa aposentadoria. Mas no vídeo de hoje eu quero especificamente falar como que é o cálculo dessa aposentadoria. E sem mais delongas, eu já quero adiantar para vocês que o valor dessa aposentadoria ele vai depender de quando que você reuniu os requisitos dela, tá? Se você reuniu os requisitos antes da reforma da Previdência, o cálculo é 1. Se você se incapacitou depois da reforma da Previdência, o cálculo já é outro. Então, em termos de valor dessa aposentadoria, nós vamos ter um divisor de águas, por assim dizer, a data 13 de novembro de 2019, que é a data de entrada em vigor da reforma da Previdência. Se a sua incapacidade é antes disso, o cálculo segue uma regra. Se a sua incapacidade é posterior a isso, nós já vamos ter outra regra. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês agora, na prática, através de um exemplo. Então, se a sua incapacidade é anterior a 13 de novembro de 2019, a regra de cálculo da aposentadoria por invalidez é essa daqui, ó. Ela vai corresponder à média dos 80% maiores salários posteriores a julho de 1994. Pessoal, essa regra aqui é extremamente benéfica para os segurados. Por quê? Você vai tirar do seu período de cálculo, dentro dos seus salários que estão lá registrados no INSS, os 20% piores salários que estão lá. Então eu vou fazer uma média em cima dos maiores salários. Então é uma regra, né, benéfica para os segurados. Lembrando que essa regra ela vale tanto para homens quanto para mulheres. Eu quero mostrar para vocês agora, numa imagem aqui, de uma carta de concessão de uma aposentadoria por invalidez que foi calculado com base nessa regra aqui, ou seja, da média dos 80% maiores salários. Conforme vocês estão vendo aqui, essa aqui é a carta de concessão de uma aposentadoria por invalidez, tá? Ela vem com os dados aqui do segurado, o NIT, a agência que foi processada a aposentadoria, o número do benefício, a data da concessão. Isso aqui é um caso real de uma aposentadoria por invalidez que foi concedida. Ela foi requerida, né, na verdade, em agosto de 2018 e foi concedida com valor de R$ 1.650,51. Vou mostrar para vocês aqui agora o cálculo que o INSS fez. Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui foram os salários de contribuição desse segurado no período. E vocês vão observar aqui que em alguns meses tem uma palavra escrita aqui, ó, desconsiderado. Tá vendo que esse valor aqui é um valor pequeno em relação aos outros? Ou seja, o INSS desconsiderou os 20% piores salários de contribuição do período. Então, tudo que era menor, ele foi desconsiderando, ó. Olha só, tem vários meses aqui, ó, que foram desconsiderados. Então, essa média, né, dos 80% maiores, só entrou mesmo os maiores salários de contribuição desse segurado no período posterior a julho de 94. Então, quem se incapacitou no período anterior à reforma tem que seguir essa regra de cálculo. Agora, se a sua incapacidade é posterior a partir de 13 de novembro de 2019, aí você vai entrar na regra de cálculo criada pela reforma da Previdência, que é essa regra aqui, ó. O valor vai corresponder a 60% da média de todos os salários posteriores a julho de 94, mais 2% ao ano
do que ultrapassar 20 anos de tempo de contribuição no caso de homens e 15 anos de tempo de contribuição no caso de mulheres. Pessoal, essa regra de cálculo aqui, ela não é boa. E eu quero mostrar para vocês aqui, através de um exemplo, que vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos considerar aqui esse exemplo de Pedro, que tem 10 anos de tempo de contribuição e que em 2021, estão vendo aqui a data, posterior à reforma, ele ficou incapacitado de forma total e permanente. E que a média de todos os salários de contribuição dele do período posterior a julho de 94 ficou em R$ 1.800. O valor da aposentadoria por invalidez, no caso dele, vai corresponder a 60% de 1.800. Porque como ele só tem 10 anos de tempo de contribuição, eu não vou poder acrescer 2% para cada ano. Porque no caso de homens, eu vou acrescer 2% ao ano do que ultrapassar 20 anos de tempo de contribuição. Como ele só tem 10 anos, ele vai ficar com um mínimo que é 60%. Então, o valor da aposentadoria dele cairia para R$ 1.080. Como R$ 1.080 é inferior ao valor do salário mínimo em 2021, ele vai receber o valor de um salário mínimo a título de aposentadoria. Perceberam? Então, esse exemplo aqui da pessoa que, por exemplo, tem pouco tempo de contribuição é péssimo, porque ela recebe somente 60% da média de todos os salários. Isso sem contar que a média nessa regra de cálculo não é dos 80% maiores salários de contribuição. A média aqui é de todos os salários de contribuição. Então, se tem salário de contribuição com valores baixos, eles vão entrar no cálculo da média, o que é bem pior do que a regra anterior, que só considerava os 80% maiores. Vamos dar um exemplo no caso de mulheres agora? Vamos lá. Vamos partir para esse exemplo aqui. Vamos supor que Laura tem 25 anos de tempo de contribuição e que em 2021 ela se incapacitou e que a média dos salários de contribuição de todo o período dela ficou em R$ 1.800. No caso, o mínimo é 60%, como a gente já sabe, só que eu vou ter que acrescer 2% ao ano do que ultrapassar 15 anos, porque trata-se de uma mulher. Como ela tem 25 anos de tempo de contribuição, vai dar um total de 10 anos. 10 anos vezes 2% vai dar 20%. 20% mais 60% vai dar um total de 80%. Agora é só multiplicar os 80% vezes a média que a gente tem. 80% de 1.800 vai dar R$ 1.440. É o que Laura vai receber a título de aposentadoria. Mas vocês perceberam que essa regra de cálculo criada com a reforma ela é extremamente prejudicial em 2 pontos? Primeiro ponto é que vai pegar a média de todos os salários, ou seja, vai incluir todos aqueles, inclusive os baixos, os que estão com valores assim pequenos, por assim dizer. E a segunda variável ruim é essa soma aqui, esse percentual, que o mínimo é 60%, quem tem pouco tempo de contribuição, infelizmente, recebe só 60%, e para você conseguir um percentual maior, que é limitado até 100%, você tem que ter um período de contribuição muito grande, que não é a maioria dos casos que a gente encontra, né? Então a reforma da Previdência, infelizmente, ela trouxe um critério muito pior de cálculo da aposentadoria por invalidez. Agora, existe a possibilidade do cálculo sair dessa regra aqui? Existe sim. Nesse caso, eu estou mostrando para vocês aqui essa atenção justamente por isso. Se a sua incapacidade decorrer de acidente de trabalho, doença do trabalho ou doença profissional, no caso o valor da aposentadoria por invalidez vai ser 100% da média de todos os salários. No caso dos exemplos agora de Pedro e Laura, como foi R$ 1.800 o valor da média, então eles receberiam R$ 1.800 a título de aposentadoria. Vocês perceberam que aqui há uma diferença de critério que não se justifica? Por quê? Quem sofre um acidente de trabalho recebe 100% da média, conforme mostrei para vocês aqui. Mas quem sofre um acidente de qualquer natureza e fica incapacitado do mesmo jeito, recebe 60% mais 2% ao ano do que ultrapassar lá o limite de 20 anos para homens e 15 anos para mulheres. Perceba essa diferença, que não tem assim certo cabimento isso? Por isso que alguns tribunais, e aqui eu cito o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, que abrange os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, já estão declarando a inconstitucionalidade da reforma da Previdência nesse ponto de cálculo. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo, olha, esse critério de cálculo, ele fere o princípio da isonomia, o princípio da proporcionalidade,
não tem cabimento para quem sofre um acidente de trabalho recebe mais do que quem sofre um acidente de qualquer natureza, sendo que em ambos os casos as pessoas estão incapacitadas do mesmo jeito. Olha só o entendimento do TRF da 4ª Região. Eu estou aqui no site do TRF, né? Foi uma decisão proferida em 29 de abril de 2022 e eu quero ler exatamente o finalzinho dela aqui para vocês. Portanto, mesmo após o advento da Emenda Constitucional número 103 de 2019, o valor da renda mensal inicial, RMI, da aposentadoria por incapacidade permanente, diga-se, né, aposentadoria por invalidez, não acidentária, deve continuar correspondendo a 100% da média aritmética simples do salário de contribuição contidos no período básico de cálculo, da mesma forma que no regime anterior e da mesma forma que a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária no regime dessa emenda, consoante previsto no artigo 26. Então, pessoal, o que o tribunal está dizendo? Olha, tanto para o cálculo da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, quanto daquela de um acidente de qualquer natureza, o cálculo vai corresponder a 100% da média do período básico de cálculo. E o que isso significa na prática? Significa que casos semelhantes a esse que tramitam no TRF da 4ª Região, repito, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, vão seguir esse mesmo entendimento. Sempre lembrando que isso daí não é uma concessão automática que o INSS vai fazer para você. Sempre é necessário fazer o requerimento administrativo, né? E depois você ingressar com o processo na justiça para que esse critério seja adotado no cálculo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí como é que ficou o cálculo da aposentadoria por invalidez antes e depois da reforma da Previdência. Um forte abraço e até a próxima.